Olá, esse é o Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Claro, a gente sabe que saúde e bem-estar estão mais do que nunca ligados à manutenção de todos os protocolos sanitários nesse combate à Covid-19. Afinal, o cuidado não pode parar. Nesse papo de hoje, nós vamos conversar sobre comunicação. Pois é, o que seria da gente sem ela, né? A gente sabe que a comunicação é fundamental para o desenvolvimento das relações humanas. Como fazer quando há quebras nessa comunicação causadas por alterações nos órgãos da fala ou da audição? E quem está com a gente para esse papo é a fonoaudióloga Crisley da Silveira, que vai esclarecer quais são os motivos para buscarmos um profissional dessa área da fonoaudiologia, além de também falar sobre as principais frentes de atuação. Bem-vinda, Crisley. Olá, é um prazer fazer parte desse momento aqui e contribuir, né, mostrando o que a nossa fonoaudiologia é capaz de auxiliar na vida dos nossos pacientes e clientes, né? Porque a fonoaudiologia ela tem um leque muito grande, que ela atua desde o recém-nascido até a idade do idoso. E o que faz, então, uma profissional dessa área, uma fonoaudióloga, tanto nessas fases distintas da vida das pessoas, desde a infância até os mais velhos, os idosos? O fonoaudiólogo é o profissional da área da saúde que ele atua na prevenção, no diagnóstico, avaliação, tratamento, reabilitação e fornecendo também orientações para os familiares. Então, é um profissional que a gente atua com um grande leque de atuação nesta área, certo? Então, nós trabalhamos com a linguagem oral e escrita, nós trabalhamos com a audição e a função vestibular, fala, fluência, articulação, voz, alterações na deglutição, que são as disfagias, né? Normalmente elas são acometidas no idoso, ou no pós-traumático, nos traumatismos cranianos, nos AVCs. Agora, com a COVID, né, nós também estamos trabalhando na reabilitação das funções olfativas relacionadas a sentir o cheiro, né, na reabilitação desses pacientes que perderam o olfato e o paladar. A gente também atua nessa área. E no sistema miofuncional oral, que são todos os músculos que são relacionados à fala, à mastigação e à deglutição. Ô Crisley, você falou aí de uma infinidade de atuações, né? Fiquei até surpresa e é bacana que a gente tenha um tempinho aqui nesse papo para a gente falar especificamente sobre essa reabilitação olfativa que você falou, né? Isso chama muita atenção, pessoas que passaram meses sem sentir cheiros, sem sentir gostos, né? Então vamos tentar falar sobre isso também. Mas eu queria me deter numa questão para a gente começar, que é a seguinte: a maioria das pessoas, eu percebo, elas levam a fonoaudiologia ou pensam que está mais ligada à questão da fala. Por que especificamente? É porque a gente valoriza mais a questão da fala? Por quê? O fonoaudiólogo, ele atua na área da linguagem, né? E a linguagem, ela é muito abrangente. A linguagem, ela envolve a linguagem expressiva, que é a forma como nós nos expressamos, nós utilizamos a nossa voz, a nossa fala, a nossa articulação. E a linguagem receptiva, que é o que eu escuto, é o que eu recebo, é o que eu interpreto, certo? Então, nós também trabalhamos com o processamento auditivo central, que é quando eu recebo o som e eu faço a interpretação desse som. Então, envolve todas essas questões. E a linguagem, ela está relacionada às nossas habilidades sociais, né? A forma como nós nos falamos, nos comportamos, né?
E a linguagem, ela não é só falada, ela também é gestual, né? Então, assim, nós também fazemos a leitura labial. Então, essas funções executivas do cérebro, né, que nós trabalhamos memória, nós trabalhamos a sensibilidade, a percepção. Então, a linguagem, ela é uma área muito abrangente, ela envolve muitos fatores, né? Certo. Em relação à linguagem, dentro da linguagem, nós fazemos a estimulação da criança, que ela apresenta um atraso na fala, da criança que ela foi diagnosticada com um transtorno do espectro autístico, da criança que nasceu com uma síndrome, por exemplo, uma síndrome de Down, e aí o desenvolvimento dela foi atrasado, crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, tudo isso a gente atua na estimulação dessa linguagem. Então, a linguagem, ela é muito abrangente, né? Em relação ao idoso, que o idoso teve um AVC e ele perdeu a forma de se comunicar, a habilidade de se comunicar. Então, nós vamos trabalhar nessa reabilitação, nesse resgate, ou pelo menos em formas alternativas dessa comunicação, que não, se não for por via oral, né, se a gente não conseguir entender, a gente estimula de outras formas, mas que essa comunicação aconteça, né, que essa pessoa que foi acometida por algum tipo de doença, ele possa voltar a se comunicar. Ô, Crisley, qual é a importância de uma precocidade na procura por esse tipo de tratamento? Porque, por exemplo, em relação à surdez, né, a gente viu que durante muito tempo, né, as famílias não tinham essa orientação até, ou não tinham acesso, enfim, a esse tipo de tratamento, a esse tipo de profissional. E muitas vezes a criança ela era tida com algum tipo de demência, né, algum tipo de deficiência, e na verdade era o não ouvir que prejudicava muitas vezes, né? No caso da pessoa que sofre um tipo de AVC, como você falou aí, então tudo isso, qual é a importância de se procurar logo um tratamento como esse? Em relação à audição, né, o diagnóstico precoce é de extrema importância. É por isso que existe hoje como obrigatoriedade o teste da orelhinha, né, que o bebê faz antes de sair do hospital. Porque esse diagnóstico precoce, ele vai auxiliar no desenvolvimento da linguagem geral da criança. O que é feito no teste da orelhinha? O teste da orelhinha é um testezinho indolor, né, com um aparelhinho, um audiômetro, que ele vai avaliar a função das células ciliadas, que são as célulazinhas que estão dentro do ouvido da criança, e ele vai avaliar o funcionamento, ele capta o movimento dessas células para ver se está funcionando corretamente. E aí, mais ou menos assim que funciona, e aí ele vai diagnosticar precocemente se a criança já tem algum problema de audição, para que possa ser indicado um aparelho auditivo, ou já existem muitas cirurgias, né, corretivas, dependendo do tipo de lesão, e para essa criança não tenha um atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, tudo que é diagnosticado precocemente é mais fácil de tratar. Em relação ao paciente que sofreu um AVC, que teve um TCE, quanto antes a reabilitação, melhor. Porque o nosso corpo, ele tem uma que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, o corpo, ele se adapta às novas formas. Então, se eu deixo de usar um músculo por 6 meses, mais ou menos, vamos supor aqui, esse músculo ele tende a atrofiar. Então, por que ele tende a atrofiar? Porque o meu cérebro entendeu que eu parei de usar, então ele vai atrofiar porque ele está em desuso. Então, se a pessoa é acometida por um AVC, então, se essa reabilitação ela acontece logo em seguida, as chances de eu ter esse movimento recuperado é mais rápido de que uma pessoa que passou 6 meses, o corpo já se habituou, já se adaptou àquela nova situação, o cérebro entendeu que aquela nova situação é a forma como ele vai estar,
Então, é mais difícil essa reabilitação por conta dessa neuroplasticidade cerebral. Então, não é que depois de 6 meses, o paciente teve um AVC, depois de 6 meses, ele não vai haver ganhos nessa terapia. Não só de fonoaudiologia, mas como de fisioterapia, como de terapia ocupacional. Então, assim, se houve o acometimento da doença, então, quanto antes, melhor, por conta dessa plasticidade cerebral. Depois de 6 meses, acontece um processo mais lento, né? Vai acontecendo o processo de reabilitação, ele já é bem mais lento quando a gente consegue atingir. Porque essa reabilitação, ela vai depender muito do grau da lesão. Então, nós temos pacientes de AVC, que tiveram AVC, que a gente consegue reabilitar quase que por totalidade. Outros, por mais que a gente trabalhe diariamente e tal, porque foi uma lesão muito extensa, a gente não consegue reabilitar. É aquilo de cada caso é um caso e do trabalho também de vários profissionais, né? Equipe multidisciplinar, sem sombra de dúvida, não é? Porque tenta também aí fisioterapia, não é? Agora eu queria falar sobre uma outra questão que já foi tema de filme, que de certa forma, eu acho que até o estigma caiu um pouco mais, mas eu percebo que as pessoas se envergonham muito, que é a questão da gagueira. Sim. Não é? Porque tem uma coisa da timidez, a pessoa fica mais tímida, ela tem vergonha de falar, de demonstrar essa gagueira, né? E às vezes é motivo de chacota, no caso das crianças. Então, como é que a fonoaudiologia trata a gagueira? A gagueira, a gente chama de fluência da fala, né? Um problema na fluência da fala. Então, o tratamento da gagueira, ele é feito também associado com o trabalho psicológico, né, que a gente tem um resultado muito bom quando faz a associação dos exercícios fonoaudiológicos que são relacionados à fluência e articulação. Nesses exercícios, nós trabalhamos o quê? A respiração, o controle, a velocidade, a impostação da voz. E a psicologia, ela vai entrar com a parte do emocional, do fator emocional, da timidez, né? Existe uma gagueira, normalmente, é muito comum acontecer uma gagueira em crianças. Normalmente de 2 anos e meio até 5 anos. Essa fasezinha de 2 anos e meio até 5 anos acontece uma gagueirazinha que a gente considera uma gagueira fisiológica, uma gagueira normal. Quando é que essa gagueira acontece? Quando a criança, ela é dessas crianças bem inteligentes, bem desenvolvidas, e que o pensamento dela é mais rápido do que, como é que eu posso te dizer aqui? Do que o desenvolvimento da fala dela, certo? Quer dizer, ela pensa mais rápido do que o que ela consegue expressar. Do que ela consegue se expressar, exatamente. E aí, nesse período, as famílias normalmente tendem a se aperrear, se apavorar e começam a cobrar. Fale devagar, respire, repita, né? E essas situações que você vai colocando para a criança vai gerando mais tensão, e essa gagueira, se ela não for orientada com um processo normal da aquisição da fala, ela pode se transformar de uma gagueira fisiológica para uma gagueira patológica, certo? Então, nesse período de 2 anos e meio até 5 anos, quando acontece isso com uma criança, a gente tem que deixar as coisas fluírem e deixar a criança livre e entender que esse é um processo que vai passar. Estimular ela falando, mas sempre dando o padrão correto, falando corretamente, sem diminutivos, sem fala infantilizada. E isso do tati-bitate, né, que você estava falando aí, às vezes a criança demora muito a falar os fonemas corretamente. Isso do tati-bitate contribui para esse problema, o Crisley? Sim, contribui. Contribui sim. Porque ela vai ouvir o tempo inteiro os fonemas diferenciados, não é? E ela vai repetir aquilo que ela ouve, né? A criança, a nossa linguagem, nós aprendemos o que nós ouvimos, né? Então, a linguagem da criança, ela aprende o que ela fala. Então, se ela é uma criança que ela convive com adultos que tem uma linguagem rebuscada, um vocabulário rebuscado, ele vai ser uma criança que vai ter aquela linguagem compatível com do ambiente familiar. Se é uma criança que ela é tratada com voz infantilizada,
né? Então, eles tendem a pegar o final das palavras. Então, vai falar tudo no diminutivo, no inho e tal, e aí atrasa o desenvolvimento correto dessa fala. Uhum. Então, para você falar carinhoso com a criança, você não precisa falar no diminutivo. Você pode fornecer o padrão correto, articulatório, mas com uma entonação de carinhosa. Entendi. Tem outra questão que também envolve aí essa fase, né, da criança, que é a língua presa. Eu reparo, né, que eu já vi várias famílias, inclusive, falando, né, da cirurgia, né, que faz ali a cirurgia. Isso também interfere na fala? Até que ponto você não precisa se preocupar tanto? Porque recentemente eu ouvi também uma pessoa que eu conheço que ela falou: antes eu tinha muita vergonha de falar por causa da minha língua presa. Agora ela fala em público, ela fala ao microfone, ela tem podcast e ela não se incomoda mais com isso. Interfere sim, Maísa. Interfere não só na fala, né, mas também como na deglutição. Para eu ter uma deglutição adequada, a minha mobilidade da língua, ela tem que estar funcionando adequadamente, certo? Então, assim, assim como o teste da orelhinha, existe também o teste da linguinha, que ele é feito no hospital. Dependendo de quanto essa língua esteja presa, é indicado fazer o que a gente chama de frenectomia, que é o cortezinho daquela pelezinha que fica abaixo da língua, certo? É uma cirurgia super simples. Normalmente no bebê nem sangra, porque é uma coisa tão simples e a recuperação é rapidinha, certo? E essa frenectomia, ela vai auxiliar bastante no desenvolvimento da fala dela. Por exemplo, a produção do R vibrante. Trrr, rá. Eu preciso que essa língua esteja solta, senão não vou conseguir. Eu não consigo fazer esse R vibrante, Crisley. O lá. A criança que tem a língua presa, ela também vai produzir um fonema distorcido. Ela vai fazer o lá, vai subir o dorso da língua, a parte posterior da língua, porque a parte anterior da língua que ele tem que elevar vai estar presa e ele não vai conseguir produzir esse fonema adequadamente. E as funções da deglutição, né? Que também, para que nós tenhamos uma deglutição adequada, a gente tem que ter uma mobilidade, uma tonicidade da língua também adequada. Mas isso se resolve apenas na infância ou a pessoa não resolveu, chegou na adolescência, não resolveu, chegou na fase adulta, ainda pode resolver isso? Pode sim, pode e deve. Como eu falei, é uma incisão muito simples, né? Uma cirurgia super, super simples, quase indolor, e que ela tem um ganho muito grande, né? Então, assim, na fase de criança, de adolescência e adulto, depois que ocorre essa incisãozinha, essa frenectomia, que a gente chama assim, o ideal é procurar o fonoaudiólogo para fazer os exercícios, porque assim, se eu me habituei a falar por exemplo, até a minha adolescência com um fonema distorcido, mesmo com a língua solta, ele vai precisar de terapia para poder adaptar, porque ele já está habituado a falar daquela forma errada, né? Tem que reaprender. Tem que reaprender, exatamente. Que rico isso, né? Eu vou te falar de uma experiência que eu vivenciei, que eu achei muito incrível, tanto que eu não esqueci, e ela está aqui, bem presente, que o meu filho mais novo, ele ficava rouco, tinha uma rouquidão que era difícil, aquilo me incomodava, porque imagina um menino rouco. E aí a pediatra, enfim, me recomendou levar uma fonoaudióloga. E o que era? Porque o menino falava gritando. Sim. Né? A criança que, eu acho que quer chamar a atenção, né? E fala muito alto e muito vibrante, né? E daí ficava rouco, tinha uma rouquidão. Exercícios com a fonoaudióloga acalmaram o menino e ele passou a não ter mais a rouquidão. É muito comum acontecer em crianças, principalmente no sexo masculino, porque os meninos do sexo masculino,
Eles brincam de monstros, eles brincam de guerra, então eles fazem aqueles sons com mais intensidade, Guturais. com esforços, né? E aí eles normalmente têm o que a gente são acometidos por nódulo vocal, que os nódulos vocais são vulgarmente conhecidos como calo vocal, né? E o nódulo vocal, ele nada mais é do que um calozinho, né? E com a terapia, com o que a gente chama de higiene vocal, isso é corrigido, né? A gente consegue corrigir e sem cirurgia, sem precisar de cirurgia. Antigamente era feito cirurgias, né? Com o nódulo vocal. Mas aí quando você fazia a cirurgia e não removia o mau hábito, o abuso vocal, voltava de novo. Uhum. Então, não é mais indicado, é só a terapia mesmo, resolve. E os professores, hein, Crisley? Às vezes eu acho que professores, eles tinham que ter apoio, né, da fonoaudiologia permanentemente, né? Porque eles usam demasiado a voz, né? Eles o tempo inteiro, né? Eu tenho uma especialização em fonoaudiologia educacional e eu trabalhei num município, né, que a gente fazia essas orientações para os professores e eles adoravam, né, porque eu fazia um trabalho preventivo e surtiu muito efeito, né? A gente tinha um controle de reduziu bastante os problemas vocais de professores, né? Eu fazia sempre uns exercícios com eles de prevenção. E o ideal é que as escolas, que cada escola tivesse um profissional, um fonoaudiólogo, Sim, que fornecesse essas orientações, né, que pudessem acompanhar as crianças em relação às dislexias, né, que é a linguagem, a dificuldade de leitura, né? Então, o fonoaudiólogo, ele atua na leitura e na escrita, ele atua na questão da mastigação, de como mastigar corretamente. Como é isso? Se você não mastigar, se a pessoa tem um padrão mastigatório, por exemplo, se eu mastigo só de um lado, eu vou ter problemas futuramente, dores na minha articulação temporomandibular, que é chamada ATM. Eu vou ter uma assimetria facial. No lado que eu mastigo mais, todos nós, se você se observar no espelho, depois você se observe no espelho e veja que o lado que você mastiga mais é um lado que tem uma musculatura mais encurtada, certo? Uhum. E por quê? Porque eu estou trabalhando a musculatura daquele lado e ela fica mais encurtada. O lado que eu não mastigo vai estar mais alongada. Distendido. Uhum. Distendida, exatamente. Então, existe a questão da assimetria facial. Nossa. Fazer o balanceio do alimento. Uhum. Mastiga de um lado, na próxima oferta, mastiga do outro. Sempre fazendo esse balanceio para evitar essa assimetria facial. Além dos problemas de dores na articulação temporomandibular. Perfeito. Nossa, eu tenho tanta coisa para te perguntar. Queria perguntar sobre a questão do aquecimento vocal. Às vezes, assim, notadamente os artistas, né? O pessoal de teatro, principalmente. Então, vai entrar no palco aí toda aquela preparação. Isso daí é charme ou isso, de fato, é necessário? É necessário demais, né? É extremamente necessário realizar o relaxamento cervical, que se você tem tensões na região do pescoço, se eu tenho regiões... Presente. Pois é, se você tem tensão nessa região do pescoço, automaticamente ela vai influenciar na tua projeção vocal, porque a mesma musculatura cervical é a musculatura que está ligada aqui à nossa laringe, ao funcionamento da nossa laringe. Então, para eu ter uma projeção vocal adequada, eu tenho que estar com relaxamento cervical adequado, eu tenho que estar com uma postura adequada. Se eu tiver uma tensão no dedo do meu pé, a minha projeção vocal ela não vai fluir como deveria se eu tivesse com o meu corpo totalmente relaxado,
certo? Certo. O aquecimento vocal, ele é fundamental. Você vê... O que é um exercício? Não estou querendo te usar assim mais do que eu devo, mas... Não, tudo bem. Pode usar. O que seria um exercício básico de aquecimento vocal ideal e que qualquer pessoa pudesse fazer sem, é claro, esse acompanhamento, sem medo de errar? Sabe aquela água em jejum que é aconselhado a gente beber de manhã cedo e que não vai fazer mal para ninguém se for água filtrada e em condições de potabilidade, enfim? Vamos lá. Você acordou de manhã, né? A voz, a gente é identificado por nossa voz em todas as situações. Se você acorda, alguém te liga, aí você reconhece. Aí você acabou de acordar, Sim. Você se reconhece pela voz. Se você tá triste... Mais grave, né? Se você tá triste, se você fala ao telefone, a pessoa também vai te reconhecer pela tua entonação. Se você tá feliz, a voz... Então, a voz, ela representa a nossa figura, o nosso estado, como a gente está naquele momento. Então, um dos exercícios que eu acho que é fundamental, que você consegue a vibração de língua. Você acordou, tá? Com aquela voz bem grave, aquela voz rouca, que você precisa apresentar o seu programa e não quer que as pessoas notem que você acabou de acordar. Então... eu gosto muito da vibração de língua. Quem não consegue fazer a vibração de língua, pode fazer a vibração de lábios, sempre associada ao som do certo? Você pode fazer várias sequências até limpar, e aí vai e deglute. Depois que você fizer um pouquinho, o estalo de língua, ele vai soltar, ele tanto vai servir para soltar a tua base de língua, elevação de laringe, como ele vai também auxiliar na tua articulação. E quando eu trabalho a articulação, eu trabalho automaticamente a minha projeção vocal, certo? Que maravilha. O sonzinho, o som do Z, som da abelhinha, que eu sempre digo, vamos fazer o som da abelha. Ele também é um aquecimento vocal maravilhoso. Som do J, som do V. Esses 4 exercícios, vibração que pode ser de língua ou de lábio, e o som do Z, do V e do J, a gente já consegue ver uma limpezazinha dessa voz, né? Que acordou Legal. Um pouco grave. Que maravilha! Eu acho muito massa. Eu me sinto meio ridícula fazendo, mas mas é isso, né? Impressionante. Nós vimos já resultados assim impressionantes. Eu já tive resultados maravilhosos, né? E a gente precisa realmente cuidar da nossa voz, porque é através dela que a gente se comunica com o mundo, é que a gente se mostra, né? Eu não posso deixar esse tempo precioso que a gente tem aqui com você passar sem falar sobre aquilo que você disse lá no início, que é a reabilitação olfativa. Como é que é isso? Como é que a fonoaudiologia pode ajudar você a sentir cheiros? Nós trabalhamos na nossa área aqui da Unimed Ceará. Nosso trabalho é muito voltado com pacientes com quadros de disfagia. O que é a disfagia? É a dificuldade da deglutição. Então, para eu deglutir, eu preciso ter estímulo. Como é que a gente faz? Você vê um alimento. Então, a primeira coisa que você faz é o sentido da visão. Você olha para aquele alimento e você deseja. Ai, meu Deus, essa comida tá saborosa. Depois o cheiro. Quando a gente começa você está na sua casa e aí a pessoa está cozinhando, vem aquele cheiro e tal, então isso já vai estimular a tua deglutição. Por último, é o paladar. Então, são funções que a gente necessita. Para eu ter uma deglutição adequada, eu preciso estimular todas essas áreas, a visão, o olfato e o paladar. E a gente, quando pensa em deglutição, só pensa em paladar, em sabor, né? Então, assim, com essa fase do Covid, nós fizemos já reabilitação de muitos pacientes que tiveram esse problema,
de paladar e olfato. Nós fazemos essa reabilitação de cheiro dos alimentos para que ele volte a perceber os alimentos, do paladar, né, com a troca de alimentos para que ele possa identificar qual é o sabor, né? Legal. E resgatar essas funções que foram perdidas por conta dessa doença, né? É isso. E qualquer coisa a gente conta com o trabalho das fonoaudiólogas, dos fonoaudiólogos, como a Crisley Silveira, que está aqui com a gente trazendo essas informações muito bacanas. Crisley, muito obrigada por estar com a gente nesse papo, por trazer esse aprendizado aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, a sua condução maravilhosa e a Unimed Ceará por nos proporcionar esses momentos de interação, né, de oportunidade e que se preocupa não só com os clientes, né, e estar mantendo informados os clientes, como todos os colaboradores. Muito obrigada. Eu que agradeço. E assim nós chegamos ao final desse episódio do Papo Saúde. Eu lembro que nós gravamos, né? Eu na minha casa, a Crisley na dela, tudo gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Saúde e até a próxima!